A democracia prospera na confiança. Os cidadãos precisam confiar que seus representantes eleitos agirão com integridade. Quando políticos abusam de seu poder para ganho pessoal, isso mina a própria base de uma sociedade democrática. Eventos recentes no Brasil lançaram uma sombra sobre o cenário político do país. Deputados do Partido Liberal são acusados de envolvimento em suborno, um crime grave que ameaça corroer a confiança pública no governo. Essas alegações, se comprovadas, representam uma traição da confiança do público. A corrupção nos corredores do poder tem consequências de longo alcance. Não só prejudica as instituições democráticas, mas também priva os cidadãos da governança honesta e responsável que merecem. As acusações contra esses deputados causaram ondas de choque na sociedade brasileira, levando a pedidos por uma investigação completa e imparcial. A busca pela justiça exige um compromisso firme em descobrir a verdade, independentemente de onde ela possa levar. O povo brasileiro, que depositou sua fé em seus representantes eleitos, não merece nada menos do que um esclarecimento completo e transparente dessas alegações. O resultado deste caso, sem dúvida, terá implicações significativas para o futuro da democracia brasileira. No centro deste escândalo estão as acusações de suborno contra 3 figuras proeminentes dentro do Partido Liberal: Josimar Maranhãozinho, Pastor Gil e Bosco Costa. Josimar Maranhãozinho e Pastor Gil, ambos deputados federais, juntamente com Bosco Costa, deputado suplente, são acusados de exigir subornos em troca da liberação de emendas parlamentares. Essas emendas, destinadas a alocar recursos para projetos públicos, teriam sido feitas reféns das demandas ilícitas dos deputados. O suposto esquema de suborno envolveu uma quantia impressionante de dinheiro. Os promotores alegam que, entre janeiro e agosto de 2020, os 3 políticos acusados exigiram 1,6 milhões de reais. Essa quantia, afirmam, era o preço que o município de São José de Ribamar, no Maranhão, teria que pagar para garantir a liberação de 6,6 milhões de reais em emendas muito necessárias. Esse descarado toma lá da cá, se comprovado, representa um grave abuso de poder e uma clara violação da confiança pública. As acusações contra esses deputados pintam um quadro perturbador de corrupção dentro das fileiras da elite política do Brasil. Se verdadeiras, essas alegações sugerem uma cultura profundamente enraizada de enriquecimento próprio às custas do povo brasileiro. As supostas ações desses indivíduos ameaçam minar a integridade do sistema político brasileiro. O caso deles serve como um lembrete severo da vigilância constante necessária para proteger a democracia contra a influência corrosiva da corrupção. A gravidade das alegações contra os deputados levou ao envolvimento do mais alto tribunal do Brasil, o Supremo Tribunal Federal. Encarregado de defender a Constituição do país e garantir a justiça, o STF desempenha um papel crucial em casos envolvendo autoridades de alto escalão. Neste caso, a Corte tem a tarefa de determinar se há provas suficientes para prosseguir com um julgamento completo contra os deputados acusados. A primeira turma do STF, responsável pela análise inicial do caso, está deliberando sobre o mérito das acusações. O ministro Cristiano Zanin, atuando como relator, desempenhou um papel fundamental no processo. O ministro Zanin, juntamente com os ministros Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia, votou a favor do indiciamento dos deputados acusados. Sua decisão, no entanto, não é definitiva. Os ministros Flávio Dino e Luiz Fux ainda não votaram. O julgamento virtual está previsto para ser concluído em 11 de março de 2025. O ministro Zanin, ao explicar seu voto, afirmou que há provas suficientes para receber a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Ele enfatizou que, nesta fase, o papel do STF se limita a analisar se as acusações formais atendem aos requisitos legais necessários. O ministro Zanin esclareceu que esta decisão preliminar não implica um pré-julgamento de culpa ou inocência. As equipes de defesa, representando os deputados acusados, negaram veementemente as alegações contra seus clientes.
Eles argumentam que as acusações são infundadas e carecem de provas suficientes. O resultado deste caso tem implicações significativas para o futuro da política brasileira. Um veredicto de culpa contra os deputados acusados enviaria uma forte mensagem de que a corrupção não será tolerada dentro do governo. Reafirmaria o princípio de que ninguém, independentemente de sua posição política, está acima da lei. Por outro lado, se os acusados forem absolvidos, isso poderá ser interpretado como um revés na luta contra a corrupção. As equipes de defesa dos deputados acusados montaram defesas vigorosas, contestando o caso da acusação em todas as instâncias. A equipe jurídica de Josimar Maranhãozinho classificou as acusações como frágeis e sem fundamento. Os advogados de Bosco Costa pediram o arquivamento da denúncia por falta de provas. Alegam que o caso contra seu cliente se baseia em diálogos de terceiros e anotações manuscritas desconhecidas por Bosco. A defesa de Pastor Gil argumentou que as provas são inadmissíveis, pois o caso deveria ter se originado no Supremo Tribunal Federal, e não na Justiça Federal do Maranhão. Independentemente do veredicto final, este caso serve como um lembrete da importância de manter a conduta ética no governo. O povo brasileiro merece transparência e responsabilidade de seus representantes eleitos. A luta contra a corrupção requer um esforço coletivo de cidadãos, organizações da sociedade civil e instituições governamentais. Trabalhando juntos, os brasileiros podem lutar para criar um sistema político que seja verdadeiramente representativo de seus interesses e aspirações.